quando ele senta lá na mesa e diz que o importante era passar, ele tá tirando o torcedor para deboche. Sabe, porque não dá para você ter esse discurso diante de um adversário como esse. Ele falar assim, o aprendizado que fica é que não tem jogo fácil na Libertadores. Não, esse aprendizado ele teve contra o Central Córdoba. Ele já sabia ali 2 vezes contra a LDU também, porque ele não jogou tão bem assim. O Flamengo jogou mal. E repito, passar em segundo nesse grupo é feio, é vergonhoso pro Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar a classificação do Flamengo, dramática. O que a imprensa carioca falou sobre a classificação, né? O Flamengo passou, mas e aí? A torcida não tá nada contente. Eu vi pouquíssimas pessoas ali felizes. Classificamos, foram poucos, hein? A maioria ficou ali com aquele pé atrás da orelha, aquela pulga atrás da orelha, na verdade, aquele pé atrás, né? Onde o Flamengo não atuou bem. E a imprensa lá do Rio de Janeiro analisou tudo. O Vinícius soltou o sorrisão, os antes tentaram tirar um pouco de sarro, porém o Flamengo está classificado para as oitavas de finais da Libertadores. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, é claro. O link lá do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Olha só, ontem, durante a semana, você disse: o Flamengo tem a obrigação de vencer bem desse time, que é um time com uma qualidade em outra prateleira do Flamengo. E é. A verdade é que, pelas oportunidades, o Flamengo domina o jogo, mas não consegue. E eles tiveram algumas oportunidades, mas que você vê que chega perto do gol e, meu Deus, ainda bem que era o Deportivo Táchira. Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Na verdade, o que aconteceu com o Flamengo na Skin Libertadores nessa temporada, Vene Casagrande? O que aconteceu ontem no Maracanã é o que vem acontecendo com o Flamengo nessa Libertadores e também nas últimas Libertadores, porque o Flamengo não vem fazendo boas Libertadores. E quando eu falo aqui, Fernandinha, que esse discurso eu não vou comprar, e eu não vou comprar mesmo, a gente brinca, eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, mas antes de ser torcedor aqui no SBT, eu sou jornalista. Se eu vier com esse discurso de que o importante é passar, é melhor eu pegar meu diploma, tão sofrido por eu ter conseguido lá na faixa, inclusive, uma baita instituição, é melhor pegar meu diploma e rasgar, porque eu não vou ficar com esse discurso, não vou comprar essa ideia do treinador Felipe Luiz e da diretoria do Flamengo. E quando eu falo diretoria do Flamengo, é porque de fato a diretoria do Flamengo pensa dessa maneira. Antes de entrar ao vivo aqui, eu conversei com pessoas do Flamengo. Tive até, entre aspas, uma DR com uma pessoa do Flamengo sobre isso, porque eles defendendo a tese de que o importante é passar, o time estava muito cansado fisicamente, veio de um jogo chato contra o Palmeiras, independentemente do time que tenha entrado em campo. O adversário ontem, o Deportivo Táchira, e eu falo isso com o maior respeito do mundo, é o pior time, em números inclusive. Eu não vou cravar aqui em atuações, porque eu não vi todos os jogos da Libertadores, mas em números é o pior time da fase de grupos da Libertadores. É um time amador, que veio jogar contra o Flamengo com 6 desfalques. 6 desfalques, mais do que meio time. Então o Flamengo ele tinha a obrigação, sim, de vencer bem. Beleza, supondo que o Flamengo vencesse por um placar de 1 gol de diferença. Mas se tivesse jogado bem, pelo menos, seria mais aceitável. Mas o time não jogou bem, ganhou na base do sacrifício, do sufoco, flertou com a flamengada novamente dentro do Maracanã, flertou e muito, e quando eu falo flertou, conseguiu fazer um gol com o Léo Pereira ali aos 21 minutos do segundo tempo e depois ficou passando sufoco. Dentro de campo, a gente pôde ver um Flamengo totalmente afobado, ansioso, não sabendo lidar com a situação encarada, e toda vez que o Flamengo encara um time como o Deportivo Táchira, que tem aquela postura de botar uma linha de 5 perto da sua área e às vezes até uma linha de 6, o Flamengo não sabe o que fazer, encontra dificuldades. Isso precisa ser um aprendizado para o técnico Felipe Luiz para o decorrer da temporada, porque não vai ser todo time que vai chegar e vai encarar o Flamengo como o Palmeiras encarou, por exemplo. E aí a vida do técnico Felipe Luiz fica muito mais fácil. E ele citou na entrevista coletiva, por exemplo, o Manchester City, que encarou o Crystal Palace. Gente, com todo respeito, não dá pra você comparar o Deportivo Táchira com o Crystal Palace dentro da balança. Respeito o meu Crystal Palace, tá? Não dá pra você comparar. O Crystal Palace é um time muito mais qualificado dentro do futebol inglês que o Deportivo Táchira aqui no futebol sul-americano. E repito, o Deportivo Táchira é um time amador. E ontem o que a gente pôde ver no Maracanã é algo que preocupa demais. Preocupa muito, um time desorganizado, um time ansioso, não sabendo o que fazer com a bola, sabe? E assim, aí muita gente fala assim, mas o Flamengo teve a posse de bola. Não,
Pega os números finais mostram isso. O Flamengo teve 63% de posse de bola. Não foi tanta posse de bola assim. Então, nem a posse de bola o Flamengo teve a todo momento. Pelo contrário, a gente pôde ver o Deportivo Táchira fazendo pressão no Flamengo. Por exemplo, nos minutos finais do primeiro tempo, nos minutos finais do segundo tempo, o Deportivo Táchira estava mais perto de fazer o gol do que o Flamengo de fazer o gol. Então, é uma noite para o técnico Felipe Luiz sentar e refletir. Porque quando joga mal, ele precisa entender isso e ser franco com o torcedor. Eu não falo ser franco com o jornalista, na entrevista coletiva ele conversa com o torcedor. E quando ele senta lá na mesa e diz que o importante era passar, ele está tirando o torcedor para deboche. Sabe, porque não dá para você ter esse discurso diante de um adversário como esse. Ele falar assim, o aprendizado que fica é que não tem jogo fácil na Libertadores. Não, esse aprendizado ele teve contra o Central Córdoba. Ele já sabia ali 2 vezes. Contra a LDU também, porque ele não jogou tão bem assim. O Flamengo jogou mal. E repito, passar em segundo nesse grupo é feio. É vergonhoso para o Flamengo. E só passou em segundo graças ao próprio Flamengo. Repito o que eu falei na transição. Porque a LDU fez o seu dever de casa, venceu o Central Córdoba. Era só o Flamengo fazer um saldo de gol aqui, que não era nenhum absurdo. Pelo contrário, o Flamengo tem um time muito mais qualificado que o Deportivo Táchira, mesmo com muitos desfalques, mesmo com jogadores cansados. Tanto é que a gente pôde ver, o Flamengo de fato jogou melhor que o Deportivo Táchira, grande parte dos 90 minutos. Mas esse jogando melhor foi muito abaixo do que a gente pode ver do Flamengo. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao Luiz Araújo, que fez uma boa partida, finalizando 3 vezes, inclusive uma com muito perigo de fora da área. Quero fazer uma menção honrosa ao Alan, que voltou muito bem da sua lesão, inclusive no primeiro tempo ele foi um dos melhores jogadores em campo. O Gerson fez uma boa partida também, não podemos deixar de mencionar isso. O Varela entrando bem como volante. Quero fazer uma crítica ao Arrascaeta, que por uma simulação vai prejudicar o Flamengo, porque ele estava pendurado, levou o cartão amarelo e não joga o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, por uma simulação boba. Não adianta atualmente você fazer simulação. Temos VAR, embora o VAR erre também, mas ele não pode fazer mais isso. na Libertadores. Jogador extremamente experiente. E também quero fazer uma crítica ao Wesley. Ele precisa voltar a jogar futebol. É um jogador que eu gosto bastante, quando eu critico aqui, porque eu sei, e todos nós sabemos que ele pode entregar muito mais do que ele vem entregando. Há muito tempo ele não faz uma partida muito boa como ele fazia anteriormente. Ô, Lucas Pedrosa, primeiro vamos botar aqui na tela as imagens do Rossi, as defesas do Rossi, que segundo ele mesmo está segurando até bala, o Pedrosa. Você abre o programa dizendo que ele é o grande destaque do Flamengo em 2025. Sim. E ele que foi o herói dessa classificação, ao lado do Léo Pereira, claro que fez o gol, mas foi o herói porque ia ser um enredo que ia dar mais tom de tragédia e você tomar o empate do Deportivo Táchira, que é um time que a gente percebeu ontem que tecnicamente é muito fraco, nos últimos minutos, o Lucas Pedrosa. Foi uma blitz que eles fizeram ali. Sim. E todos confusos, né? Você via que teve um desespero até do próprio Flamengo. Primeiramente, sobre o Rossi, eu tenho que destacar que não é por conta desse jogo, não é por conta da defesa que ele fez contra o Palmeiras na partida que ele pegou o pênalti. Se você for olhar a temporada inteira do Rossi, ele é um cara importante na construção, coisa que eu já falei aqui. Ele é um cara que tem conseguido ser esse 11º jogador de linha do Flamengo em campo, mas ele também sabe fazer catimba, ele também sabe segurar jogo, ele sai nas bolas aéreas com precisão, além de ser um bom pegador de pênaltis, e aí faz defesas como essa. Essa defesa aí, cara, é pra você colocar num quadro, porque ele consegue, com a ponta do pé, numa finalização cara a cara dentro da pequena área, evitar, como a gente trouxe aqui, a maior tragédia do Flamengo nos últimos anos. Sem dúvida alguma seria isso. Agora, eu vou ser muito honesto com você, Fernanda. É claro que me surpreende a forma morosa como o Flamengo jogou ontem, a falta de inspiração. Mas se você for olhar a Libertadores do Flamengo, não foi nada além do reflexo de todas as partidas que o Flamengo jogou na fase de grupos. Primeiro jogo contra o Deportivo Táchira, 1-0 com gol no sufoco e quase tomou gol de empate. Se não me engano, teve uma bola na trave do Deportivo Táchira. 0-0 contra a LDU lá na altitude. Perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, empatou com o Central Córdoba na Argentina e fez esse jogo aí, para mim, assim, com o que se espera do Flamengo, um jogo lamentável. É uma decepção. Para mim, a fase de grupos da Libertadores do Flamengo é uma decepção. É incrível como grita a diferença do Flamengo no Campeonato Brasileiro pro jogo na Libertadores. Por quê, Pedrosa? Aí é uma questão... A resposta é simples. É isso que eu ia falar. A prioridade. Aí é uma questão que a diretoria tem que ser cobrada. Porque, eu vou repetir aqui, gente, se o torcedor do Flamengo prefere o brasileiro e tudo mais, mas em lógica, no futebol brasileiro, o título mais importante é a Libertadores.
tratar a Libertadores da forma que o Flamengo vem tratando e da forma como o Flamengo vem jogando, pra mim, cara, é uma afronta ao seu torcedor. O Flamengo tem elenco suficiente pra usar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores como prioridade. E aí o que a gente vê é, mais uma vez o Flamengo passando em segundo, mais uma vez o Flamengo sendo um dos piores segundos colocados e vai ter que o quê? Jogar fora de casa em algum momento no mata-mata, e foi o filme repetido que aconteceu contra o Olímpia e contra o Peñarol. Aí quando o Flamengo, e não tô falando que isso vai acontecer, mas se o Flamengo foi eliminado fora de casa, o que a gente vai lembrar? Dessa fase de grupos aí horrorosa. Gente, o Flamengo passou por conta de gol de saldo. Num grupo que tem um Centro Córdoba, que não tá nem entre os 10 melhores times do futebol argentino, que tem a LDU, talvez Esse é o grupo. Talvez a pior LDU da história aí Então dos você últimos concorda anos. comigo que já é vergonha o Flamengo passar eu tenho em segundo. certeza. É isso. Eu tenho certeza. É isso. Eu tenho certeza, É Vene. porque hoje eu tive que ouvir o Não, discurso de que não, desculpa, ainda Vene. bem que passamos. Isso não existe, gente. não. Isso é botar muito pra baixo a instituição Flamengo É isso aí. atualmente. É baixar muito a régua. E assim, eu falo aqui muitas vezes sobre... O Flamengo é sempre cobrado por dar espetáculo. Só que não é questão de espetáculo. Nem resultado tá tendo. Porque esses resultados aí não condizem com o elenco que o Flamengo tem. Com o investimento que o Flamengo tem, com a preparação que o Flamengo tem. E pra piorar, vou citar aqui o que o Vene já falou, o Felipe Luiz querer comparar a situação do Crystal Palace com o Manchester City com a do Flamengo com o Deportivo Táchira, gente, é um absurdo. O Crystal Palace foi campeão, inclusive, da Copa da Inglaterra. O Crystal Palace é uma equipe que tem, em estrutura, uma estrutura nível Série A, no sentido da Europa. Ele é um dos melhores lá na Inglaterra. Pra quem não sabe, é o time do John Textor Exatamente, também. é um clube estruturado, é um clube que está muito mais próximo do Manchester City do que o Táchira do Flamengo. Então, usar essa justificativa para falar que o Flamengo teve dificuldade de ganhar do Deportivo Táchira, que tem 0 pontos. O Deportivo Táchira não conseguiu empatar uma partida na fase de grupos da Libertadores. Para justificar a atuação vergonhosa que o Flamengo teve ontem, desculpa, Felipe Luiz, seu discurso está totalmente desalinhado com a realidade. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi falado. A revolta aí da imprensa, né? Depois eles continuaram também analisando mais alguns pontos. Mas em termos gerais é isso. O Flamengo está classificado. Foi no drama? Sim. Muita gente infartou? Sim. Bateu desespero na defesa do Rossi? Também sim. Mas o Mengão classificou. É importante, claro, mas tem que jogar bola, né? Tem que jogar bola porque sabe que vai pegar agora, como classificou em segundo, vai pegar um primeiro colocado de outro grupo. Aí pode ser Palmeiras, River Plate, São Paulo. Tem uma série de times ali que passaram em primeiro, Internacional, onde o Flamengo certamente vai pegar um time forte na próxima etapa. Quem sabe o Flamengo pode até pegar a própria LDU. Aí seria maravilhoso, né? Nada mal. Diz o que vocês acham, diz o que vocês pensaram sobre esse jogo. Comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até daqui a pouco. Valeu!